Vou ler a passagem quando vocês acharem. O senhor achou seu... É 1 Samuel, capítulo 2. Isso. Larissa, pega a Bíblia aqui, acompanha também. Pega a Bíblia ali. Capítulo 2, a partir do primeiro versículo eu vou ler. Cântico de Ana. Eu vou ler e vocês acompanham, amém? Então orou Ana e disse: amém? Todos acharam? Senhor, que o Teu Espírito Santo abra os olhos do nosso entendimento, meu Pai. Que a Tua palavra ela venha ser como uma boa semente. Que o coração do Teu povo venha ser uma terra boa para que essa semente frutifique, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que a Tua palavra é Espírito e vida. Então, que em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, o que essa pessoa venha obter da Tua palavra não seja somente a letra, mas o Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta o Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Esse versículo que eu quero que vocês prestem minha atenção. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar-se entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde o céu trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Amém? Essa passagem aqui, ela exalta o poder do nosso Deus. O poder que Deus tem sobre as nossas vidas. Amém? E Ana fala aqui, no cântico dela, porque naquela ocasião ela havia sido muito humilhada e o Senhor tirou ela da humilhação. Amém? E é isso que nos dias de hoje o Senhor também quer fazer na nossa vida. O Senhor quer nos tirar da humilhação. Às vezes a nossa humilhação é porque muitas vezes a idade chegou para a gente e a gente tinha um sonho lá atrás e a gente nunca conseguiu concretizar. Às vezes essa é a nossa humilhação. Amém? Às vezes a gente não teve oportunidade na vida de ter uma vida melhor, de ter estudo, de conquistar as coisas que suprem as nossas necessidades, ainda que sejam básicas, né? E Deus, Ele quer nos tirar dessa humilhação, como Ele tirou Ana.
da humilhação de ser estéril. Talvez a nossa vida ela seja estéril, não de filho, não de filhos. A nossa vida seja estéril de uma vida mais abastada. A nossa vida seja estéril de uma vida com uma saúde mais abençoada, uma saúde mais plena. Talvez a nossa vida seja estéril de uma família mais abençoada, uma família mais harmoniosa. Amém? Mais unida. Exatamente tudo que engloba um bem-estar de uma casa, de uma família, de uma vida que a pessoa possa se sentir satisfeita. Tudo que a pessoa tem falta, pode ser essa a esterilidade da vida da pessoa. Amém? E aqui nesse versículo onde fala, é no versículo 8, que Deus ele levanta o pobre do pó, e desde o monturo ele exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes. Amém? Isso é algo muito grandioso, e é algo que somente Deus ele pode fazer. Agora imagine só, imagine esse versículo, uma pessoa que está no pó, uma pessoa que é chamada de pobre. Pobre é aquela pessoa que tem falta das coisas. Pobre é aquela pessoa que até as suas necessidades básicas ela não tem supridas. Pobre é aquela pessoa que ela é miserável. Falta as coisas na vida dela. E é para essa pessoa que se sente pobre, que se sente necessitada, que está com uma vida necessitada, que está com uma vida de pobreza, uma vida de escassez, é justamente essa pessoa que fala nessa palavra, que Deus, ele tira o pobre do pó, e desde o monturo é entulho, monturo é entulho, lixo. Deus ele tira a pessoa do monturo, ele tira o pobre do pó, e o ergue e o faz assentar-se entre os príncipes. Quem é o único que pode fazer isso, gente? Somente Deus. Somente Deus. E nós temos que ter essa fé, que Deus ele pode fazer isso na nossa vida. Que talvez a nossa vida esteja estéril, sim. Talvez por anos a nossa vida esteja na esterilidade. Só que a gente ter essa visão de que a gente pode sair dessa situação é uma questão de fé. É uma questão de crença. É uma questão de mudar o pensamento. Amém? E foi isso que Ana fez. Ana, ela se sentia humilhada. Ana era estéril. Ela não podia gerar filhos. E a mesma coisa a gente olha para a vida da gente, a gente pode olhar para a vida da gente e nos sentirmos estéreis. Como que eu vou conquistar? Como que eu vou sair da situação de pobreza para me assentar entre os príncipes? É só Deus que pode fazer isso. Amém? É só Deus que pode nos dar essa condição de fazer com que do pó a gente seja exaltado, se levante e esteja entre príncipes. Estar entre príncipes é estar na prosperidade. Amém? Estar entre os príncipes é estar numa situação de riqueza, de abundância. Amém? Isso a gente tem que trazer para a nossa vida, como para todas as situações da nossa vida. Eu sou doente, mas eu posso estar saudável. Eu tenho problema na família, mas eu posso ter harmonia na minha família. Eu posso estar sem dinheiro, eu posso estar na miséria, mas eu posso também estar na riqueza. A Bíblia fala que Deus é o Deus que faz o invisível vir a existir
das coisas que não existem. Eu vou ver qual é o versículo que está escrito. Esse versículo ele me chama muita atenção, porque isso é fé. Deus ele faz o visível vir a existir das coisas que não existem. Não está ali, não existe, mas Deus ele faz existir pela nossa fé. É uma pessoa que está desempregada e ela não tem perspectiva nenhuma de se empregar, mas passa uma noite, passa 2 noites, ela consegue um emprego. Amém? Ela não tem instrução, mas Deus coloca ela numa condição de empregada, de próspera, de abençoada. É o visível vir a existir das coisas que não existem. Amém? A gente tem que crer que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer isso. Ele é poderoso para tirar a gente do pó, como diz a palavra dele, e nos fazer nos assentarmos entre os príncipes. Você tem que pensar qual é a situação que você precisa sair, que você considera que seja pó, e qual é a situação que você considera estar assentado entre os príncipes. Você tem que imaginar isso. Amém? E a partir do momento que você imagina isso, você olha para a palavra de Deus e você enxerga a grandeza de Deus e o poder dele em poder fazer isso na sua vida. Amém? Porque essa é a fé que a gente tem que ter. A fé de acreditar que o impossível pode acontecer, como diz aqui. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e a faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece. O Senhor abaixa e o Senhor levanta. Toda e qualquer necessidade que tenhamos, toda e qualquer abastança que tenhamos, abundância que tenhamos, é o Senhor quem está no comando para fazer descer ou fazer subir. Amém? Então não importa se hoje você pode estar numa situação de pó, mas o Deus que você crê, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus poderoso que tem poder para fazer existir o que não existe, Ele tira você do pó e o levanta e o coloca em situação de abundância. Amém? E isso, eu repito, em todos os sentidos da sua vida. Em todos os sentidos da sua vida. Assim como Ana foi humilhada e ela fez esse cântico, é porque essa era a situação dela. A situação de humilhação e a situação em que foi exaltada. Amém? E Ana foi exaltada por Deus, porque ela creu. Ela creu. Ela orou incessantemente. E isso tem que existir em nós. Vocês não estão aqui por acaso. Vocês não estão nesse culto por acaso. Vocês não estão escutando essa palavra por acaso. O Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, é o que conhece a vida de cada um de vocês. E talvez até aqui, você tenha vivido uma vida de humilhação, como viveu Ana. Talvez até aqui. Mas a partir de hoje, você tem conhecimento de que Deus, Ele tira você do pó e o faz assentar entre os príncipes. E a situação, ela se torna diferente para vocês. Por quê? Porque vocês estão aqui. Amém? Vocês estão aqui. Essa palavra, ela está sendo dirigida para vocês. Do Espírito Santo para vocês. Vocês têm conhecimento disso. Agora. Amém? Então, toda situação, toda humilhação que até agora passaram, creiam que Deus, Ele tira você dessa situação. Amém? Quem crê? Graças a Deus. Nós vamos fazer uma oração pela vida espiritual,
Porque o culto hoje, o propósito do culto de sexta-feira é um culto de libertação. Um pedido de oração. Eu ia dizer para vocês, toda sexta-feira trazer um pedido de oração. Não tem problema, pode trazer toda sexta-feira. Esse culto é um culto de libertação. 7. Essa é a nossa terceira, né? Não, é a nossa segunda. Essa é a nossa segunda sexta-feira do propósito de 7 sextas-feiras. Pode escrever as mesmas coisas, pode escrever coisas diferentes. O importante é trazer um pedido. Amém? Faça um pedido. Se não tem um pedido, traga um nome. Não tem problema. Amém? Você trazendo um papel escrito com um pedido, com um nome, é a forma que você tem de exercitar a sua fé. Amém? É a forma que você tem de exercitar a sua fé, de vir, de ser tocado por Deus. É algo que você está fazendo em direção ao altar, amém? Então é algo de você para o altar. Você vem aqui com um propósito. Você não sai da sua casa assim, por nada. Você sai de casa com o propósito. Eu vou lá buscar a libertação. Amém? Esse é o propósito desse culto. É um culto de libertação. E a libertação em todos os sentidos. A oração que a gente faz aqui na sexta-feira é uma oração direcionada a todos os sentidos da sua vida. Por quê? Porque o diabo ele não escolhe só uma área da sua vida para atuar. O diabo ele olha assim e ele quer atacar. Ele vai em todas as áreas da sua vida. Então você também tem que vir para esse culto crendo que é um culto de libertação, para você se libertar em todas as áreas. A família, a vida espiritual, vida emocional, sentimental, a cura. Amém? Libertação de olho grande, de inveja, libertação de todo qualquer sentimento que tenham de mal contra vocês. Libertação do capeta que tenta tirar vocês do caminho. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. O diabo, ele não está nada feliz em você vir aqui. Porque aqui você escuta a palavra. A palavra de Deus, ela vai limpando a sua vida. Você vai tendo conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. E o diabo, ele não quer que você se liberte. Então, toda vez que você vem aqui, se você percebe, mas a gente sempre lê a Bíblia. Então, o conhecimento de vocês, ele sempre vai aumentando um pouquinho. Entendeu? E o diabo, ele não fica feliz com isso, gente. O diabo, ele não fica feliz com isso, porque eu já falei para vocês, o alvo de Satanás são os filhos de Deus. O diabo, ele quer atacar os filhos de Deus, porque para ele não tem mais chance de salvação. Para nós tem. Agora para ele não tem mais. Então o alvo dele é a nossa vida. Amém? Então é por isso que a gente tem que lutar, a gente tem que buscar. E com certeza Deus acrescenta mais e mais a vida de vocês quando vocês vêm buscar a palavra de Deus. Ah, mas somos em poucos. Sim, somos em poucos, mas a palavra de Deus diz: aonde estiver 2 ou mais reunidos, ali ele estaria presente. Amém? Então nós cremos que Deus, ele tem feito a obra no nosso meio. Sim. Olha aí. Então, viu só? Humilhado. Então, viu? E Deus, exatamente, Deus conhece o coração. Então, não é em vão. Pode ter certeza, Deus, ele tem olhado para a sua vida, tem olhado para a vida de cada um de vocês. E ainda que em algum ponto haja humilhação, chega de humilhação. Amém? Você tem que crer que Deus, ele está fazendo a obra na sua vida. Ainda que com os seus olhos físicos, você não veja, você tem que crer que Deus, ele está agindo. Pelo fato de você estar buscando.
Buscar-me-eis e me achareis. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, está escrito. Amém? Eu vos aliviarei. Então quer dizer, vocês estão praticando o vinde a mim, porque vocês vêm até aqui. E a partir do momento que vocês praticam o vinde a mim, que é vir até aqui, fechar os olhos, orar, crer no poder da oração, Deus pratica, eu vos aliviarei. Amém? E você tem que crer nisso. Você tem que crer que na trajetória da sua vida você não está mais sozinho. Você tem que crer nisso. Você está buscando ao Senhor. Ah, mas eu só vou 2 dias, 3 dias. Você está buscando ao Senhor. Amém? Você está buscando. Deus, Ele jamais vai se fazer indiferente a isso. É você que está aqui. É você que está buscando. Deus, Ele está com os olhos em você. Amém? E a partir do momento que você vai se enchendo do conhecimento, você vai escutando a palavra de Deus, você vai aprendendo, você vai se interessando por Deus, Deus, Ele também se interessa por você. Amém? E você tem que crer nisso. Você não está mais sozinho. Amém? Você não está mais sozinho. O diabo, ele pode ter investidas contra a sua vida, mas Deus, Ele olha por você. Amém? É diferente daquela pessoa que ela está cheia de problema lá fora e ela não crê, ela não busca, ela não vai numa igreja, ela não escuta a palavra, ela não é fortalecida por essa palavra. É diferente, gente. É diferente. Vinde a mim. Então, quem não vinde a mim, como que Deus vai aliviar? Amém? Você tem que crer nisso, de todo o seu coração. Eu não estou mais sozinho. Não importa o problema que você estiver passando, o mínimo que for, ou um problema grande que for, Deus está com você. Você não está mais sozinho. Amém? Vamos orar então. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Eu vou pedir para você, na hora da oração, eu vou orar forte. Você vai pensar no seu problema. Você vai pensar na dificuldade que você está passando. Porque Deus, Ele vai visitar a sua casa, Ele vai visitar a sua vida, Ele vai visitar você do alto da sua cabeça à planta dos seus pés. Você crê? Deus vai visitar você. Amém? Então você vai ficar de pé, vamos ficar de pé. Coloca a mão no seu coração. Vamos pedir para Deus fazer o fogo descer sobre a nossa vida essa noite. Amém? Vou botar um fundo aqui.